Bom dia! Que bom chegar até a sua casa, poder desejar para você a paz de Deus. Deus abençoe você neste dia, nesta quinta-feira de adoração, dia de adorarmos o Senhor, né? Todos os dias mas especialmente esse dia é dedicado a lembrarmos com carinho e dedicarmos os nossos minutos. Quem pode estar perto aí de uma igreja, fazer a sua adoração ao Santíssimo, né? Vai fazer. Quem está em casa, distante, né? Ou por causa do momento que estamos vivendo, vai também adorar. E nós já podemos, neste início do programa Sorrindo para a Vida, repetir essa jaculatória que sempre a gente fala na quinta-feira. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vou, neste dia, nessa manhã, já abraçando, dando bom dia para você que está em casa, para quem trabalha aqui nos bastidores do Sorrindo para a Vida, que Jesus seja o Senhor da sua vida neste dia. Com certeza será um dia abençoado. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula, tudo bem? Tudo bem. Já estou vendo pela camisa que Jesus é o teu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E Senhor de cada um de nós, não é? Sim. Que aceitamos da parte de Deus essa verdade irrefutável, irrecusável, não é? Que é de que Jesus é o nosso Senhor. E nesta manhã, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, nós queremos adorar a Jesus. Sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar, não é? Na Santa Eucaristia, aqui na Canção Nova, quinta-feira, um dia especialmente voltado para a adoração de Jesus Eucarístico. Então, com grande alegria, nós dizemos, graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Já quero colocar aqui à sua disposição a palavra de hoje, que está na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. 1 João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10, mais para o final da Bíblia, não é? Não é o Evangelho de São João, é lá no finalzinho, colado com o Apocalipse. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. Enquanto você vai marcando aí, eu gostaria de aproveitar, marcando a palavra, né, que nós vamos usar, ou abrindo a sua Bíblia, gostaria de aproveitar esse tempo para fazer um convite a você, não é, que tem o costume de já fazer todos os anos o retiro popular da Quaresma, não é? Eu quero apresentar o deste ano para você com um tema maravilhoso. Tempo da graça. O tempo da graça. É muito interessante que tenha esse título, porque no tempo de laranja, o que nós temos? Laranjas. Laranja. E época de milho, dá milho até dizer chega. Que delícia, hein? O que será que frutifica no tempo da graça? É muita graça. Graça de Deus. E nós não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos mergulhar na graça de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que por várias razões, trabalho ou até mesmo isolamento, têm dificuldade de criar caminhos para sair para retiro. Não é? Se deslocar em direção a um retiro. Mas muitas pessoas, e ouso dizer até todas, têm a possibilidade de levar um retiro para dentro da sua vida e para dentro da sua realidade. O que você acha de, neste ano, você fazer do tempo da Quaresma um tempo de retiro na sua vida? Um retiro interior que não te retira das coisas habituais que você precisa fazer. Então eu tenho explicado que o livro do Retiro Popular da Quaresma, diferente de todos os nossos outros livros, ele é temporal. Ele acontece naquele intervalo de tempo. Por isso a Canção Nova faz uma quantidade limitada. Acabando aquela quantidade, não tem renovação, não dá para fazer mais pela gráfica, né? Porque o valor fica muito alto quando você resolve fazer só um pouquinho. É o mesmo exemplo da agenda, né? Que tem... Mesmo exemplo da agenda. Então,
apressa o passo, você que sabe a grande graça que é esse roteiro de oração, esse itinerário espiritual, e você já garanta o seu, porque a gente já tem avisado aqui há alguns dias, porque ele já está entrando na sua fase final de distribuição. E na época da quaresma, não dá para aguentar, a gente acaba falando muitas vezes dele aqui no Sorrindo para a Vida, não é? E citando a palavra daquele dia, com um comentário, com uma oração que está nele. Uma prática, né? Uma prática, um apontamento. Então, fica muito provocativo. E às vezes a pessoa entra em contato e diz, mas eu entrei em contato para adquirir o livro que vocês falaram e não tem mais. Pois é, porque é aquela quantidade restrita. Então, se você quer fazer essa experiência, mesmo que você nunca tenha feito, e você deseja viver esse retiro juntamente conosco, já garanta o seu. É o Retiro Popular da Quaresma de 2021, com o título O Tempo da Graça. E como eu faço todos os anos, Márcio, então eu estava vindo para cá ontem, eu tinha ido para uma outra cidade, né? E aqui perto, levar minha mãe no médico, e quando eu voltava eu pensava no retiro. Falei, será que a gente vai ganhar da comunidade? Eu estava lembrando, porque todos os anos a comunidade também ganha, nossa comunidade faz junto esse retiro. Já pensando nesse roteiro que nós vamos ter para vivenciarmos a quaresma. É um roteiro dirigido, como o Márcio falou, um retiro, vai ter a palavra do dia, qual a meditação, qual a prática, isso nos ajuda muito para vivenciarmos. Ô Márcio, Paula, como é que eu faço então para adquirir, né? Eu nunca fiz, eu queria também fazer esse retiro com vocês, como é que eu faço? Então você pode tanto ligar para a Canção Nova no 12-3186-2600, tá bom? Tá aí na sua tela, ou acessar a nossa loja virtual e adquirir o seu livro, tá bom? loja.cançãonova.com. Tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse retiro. Como faz bem pra gente retiro, né? Vou chamar para conversa aqui o Márcio Todeschini. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. Bom dia, Xará. Bom dia para todos que estão conosco. Aumenta a nossa fé nos retiros dirigidos, né? Aqui na comunidade a gente tem. Faz um bem enorme. Aqui na Canção Nova nós chamamos de tempos fortes, né? Então, tempos de muita presença de Deus, né? Onde nós experimentamos a força de Deus, né? E nem sempre nós temos a disposição de fazer o retiro, mas todas as vezes que eu passo por essa experiência, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu dei o passo, né? Ainda bem que eu rompi, né? Aquela resistência que a gente sente, ou a gente pensa no nosso dia, nossa, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que, né? Mas vale a pena porque são os momentos onde a gente vai exercitando, né? E tendo oportunidades para sermos mais íntimos de Deus. Então, vale a pena mesmo. Então, tem aqueles que a nossa comunidade favorece pra gente, né? Às vezes na paróquia, né? Você aí na realidade sua, aqui nós na Canção Nova. E tem aqueles que a gente procura, né? Então, são os tempos fortes. Bem lembrado, o Monsenhor Jonas usa essa expressão aqui na nossa comunidade, nosso pai e fundador. Aliás, esse final de semana nós temos o nosso retiro, né? Em preparação para a renovação do nosso compromisso, né? Você que reza com a gente, sempre reza por nós. Nós estaremos mesmo online, né, Sapo? Bom dia. Mas estaremos em retiro neste final de semana. Bom dia, Sapo. Celular carregado para não ter falha, né? Por favor, né? Internet funcionando. E vamos Nossa palavra de Deus, nossos livros, nossos documentos, nosso caderninho para anotar. O retiro a gente reabastece, né, espiritual, né? A gente reabastece para seguir depois o ano todo aí para frente e vamos que vamos. Vamos que vamos com fé em Deus. O Sapo e o Márcio hoje estão muito bem vestidos, quero chamar a atenção para isso. O Márcio ligou para mim, ligou para mim. A gente brinca que um liga para o outro para avisar qual camiseta vem, mas vou contando para quem está pelo rádio, o Sapo, nosso maestro, está com a camiseta vermelha hoje, do nome de Jesus, né? E o maestro Sapo, não, eu ia falar o maestro Márcio. Eu tô meio que hoje, Márcio? Eu não sei. O que será que tinha no meu café, Márcio? Não tenho a menor ideia. É açúcar. É açúcar, só açúcar. Coloquei o nome de José João aqui, que é o nosso produtor, no caderno. Eu sempre coloco o nome de toda a equipe, mas não toda a equipe, né? Não é o diretor, o produtor, é só quem tá na bancada. Mas hoje até o José João foi no meu caderno. Mas voltando para sua camiseta, Márcio, o Márcio veio hoje, não com a camiseta vermelha, mas com a camiseta do nome de Jesus, a azul, também está muito bonita. Essa camiseta linda, né, Márcio? Eu fico feliz por a gente poder carregar conosco aquilo que a gente acredita, sabe? Porque também, dessa forma, a gente evangeliza.
Tem uma passagem no Eclesiástico que diz que tudo revela quem é a pessoa. O jeito de andar, as feições do rosto e a roupa que ela veste. Então, isso mostra também quem somos nós. Fala de nós. Né? Fala de nós. Tanto que muita gente consegue ler bastante coisa sobre uma pessoa em menos de 5 segundos. O corpo fala, né? Tem Exatamente, um livro, né? é verdade. Por isso que às vezes numa primeira impressão, a gente já forma uma opinião da pessoa. Faz isso sem perceber, são 5 segundos. Porque na verdade, a gente comunica mais do que a gente imagina. Não é? Então, eu fico muito contente porque eu quero ser um evangelho vivo. Eu quero anunciar com todas as minhas forças, de verdade, quem Jesus é para mim. Então, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, até no meu modo de vestir, não é? E com isso, a gente não está dizendo que a gente é perfeito, que a gente não erra, e que tudo que a gente faz glorifica o nome do Senhor. Porque, infelizmente, nós lidamos com as próprias fraquezas, nós temos os nossos pecados, nós vivemos os nossos cansaços, os nossos equívocos, a gente erra, mas nem por isso nós deixamos de amar nosso Senhor e de fazer a opção de, dentro das possibilidades das nossas forças, dizermos para esse mundo maravilhoso que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele tanto amou o mundo que veio para nos salvar. Então, você poder acordar de manhã cedo, na hora em que você está se vestindo, colocar sobre si esse nome e já ir rezando o que está nessa camiseta, que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E como está escrito aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ali a gente já vai rezando e invocando o santo nome de Jesus, né? Bendizendo o nome do Senhor, como também está escrito aqui, bendito o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é santo. Faz um bem, faz um grande bem. Enorme. Ontem eu vi uma foto da Val e do Sapo com essa camiseta que eu estou aqui hoje, né, Val? E quando eu coloquei também de manhã, olhei no espelho e falei assim, essa é bem direta, né? Essa frase aqui de Dom Bosco. Leia aí pra gente, Val. Do próximo, ou falar bem, ou calar-se. Dom Bosco. Falar bem de todos, querer bem a todos, né? Ou calar-se. Ou calar-se. Se não for para falar bem, então nem abre a boca, né? Fica quieto. Bom dia. Silêncio. Silêncio, sabedoria de Maria. Bom dia, Val. Obrigada, bom dia, Paula, bom dia, meus irmãos. Bem-vindo, Márcio Todeschini. Obrigado. Que a graça do Senhor nos alcance nesta quinta-feira e que Deus nos abençoe, né? O programa é mais curtinho, então você bem objetiva. Hoje é a última quinta-feira do mês, o programa hoje vai hoje até tem um pouquinho mais. às 9h27. Bem lembrado, Márcio Mendes. Olha o diretor aí, ó. Reta final. Reta final. Então, pronto. É para antecipar a participação. O programa até o final, bem lembrado. Ela tomou o mesmo café que eu. Não tomei, não. Pois eu desconfiei disso daí. Não fica, a gente divide o café hoje. Junto comigo. Então, vamos voltar aqui, minha gente, ao que interessa, porque é a evangelização e a salvação das almas. Programa no horário normal, nesta quinta-feira, mas eu já quero contar agora com a tua presença e com a tua participação, porque nós estamos trabalhando juntos em prol da evangelização. Tem muitas pessoas que precisam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a gente conta com você. Vamos lá? O programa já começou, você pode acessar o nosso site contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. Não tem valor estipulado, mas eu convido você a, nesta hora, aquilo que você pode, ofereça a Deus para que a Canção Nova siga em frente evangelizando. Val, eu já fiz meu algo a mais. Você conhece alguém que pode fazer? Já envia aí o link do programa, quem está acompanhando pela internet, convida essa pessoa para participar conosco,
Pergunte a ela, você pode ajudar esta obra de evangelização? Pode contribuir com a Canção Nova? Não tem valor estipulado. Mas vamos fazer esse movimento no dia de hoje? contas.cançãonova.com. Enquanto o programa acontece, você já vai enviando aí o comprovante de depósito, a gente já vai movimentando com os nossos amigos. Sempre tem alguém que diz, foi minha prima, foi minha sogra, foi uma amiga que me ensinou a sintonizar a Canção Nova, foi a minha mãe que há muitos anos me ensinou a acompanhar esta programação. Eu tenho certeza que Deus já fez na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. E a gente precisa mesmo, não é capricho, não é porque a gente gosta, mas todos os dias a gente tem contas a pagar. Então, no dia de hoje, nós temos compromissos que a gente precisa assumir com responsabilidade e a gente conta com a sua ajuda. Vamos lá? Tem promoção lá no Davi, então dá uma conferida no loja.cançãonova.com, porque como o Márcio, a Paula, os sapos estão com os materiais de evangelização, com os vestuários, nós estamos usando os acessórios, tem 15% nos acessórios, tá bom? Então, se não é camiseta, não é o vestuário, não é livro, nem CD, todo o resto dos nossos materiais são considerados, são classificados como acessórios. Então, dá uma conferida lá nos acessórios, tem 15% de desconto. Dessa forma, você presenteia os seus amigos, você pode se presentear e também ajudar a Canção Nova nessa missão belíssima de evangelizar. E um dos acessórios que eu nem sei se a gente pode chamar assim, porque esse sacramental tem feito tanto bem na vida das pessoas. Eu já começo com esse testemunho, Pio, você pode ficar pertinho de mim, porque daí eu vou mostrar as fotos também, que todo mundo fica esperando, mas é a medalha das 2 cruzes, Márcio, isso mesmo. Pegar aqui, Val. Um testemunho de fé, ela colocou assim no título do e-mail que a Regina trouxe para nós. Ela diz, eu quero deixar o testemunho, já acompanho Sorrindo para a Vida há alguns anos. No começo desse ano, mudei para o interior de São Paulo. Tenho uma prima que mora há alguns anos nesta cidade. Eu e minha família já usávamos a medalha das 2 cruzes. Essa prima estava passando por um problema muito difícil, muito delicado, com o filhinho dela de 5 aninhos. Ele começou a apresentar um medo muito grande. Medo de vento, de chuva, medo de dormir. Ele estava sofrendo, pois não conseguia ter uma noite de sono sequer. Começou a ficar isolado, não queria sair do quarto. Conversando com ela, falei sobre a medalha das 2 cruzes. Assim que voltei para minha casa, fui tocada a presentear a criança com a medalha e assim o fiz. Até que em sua casa, a medalha e a oração, nós começamos então a rezar. Apresentei a ela. Disse que fizesse a oração todos os dias e que colocasse a medalha no pescoço do menino. Assim ela fez. E já no primeiro dia ele conseguiu dormir. E se passaram alguns dias, Jesus o curou por completo. Jesus o curou por completo. Voltou a sair de casa e ter uma vida normal. Com a graça de Deus, hoje ele está muito bem. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu vou pedir a Val para enviar para mim esse testemunho, que eu vou ficar muito feliz de ter esse testemunho catalogado entre tantos que vão chegando em relação a esse sacramental, que é um sinal da promessa de Deus para nós. Porque, na verdade, gente, esse sacramental ele tem 2 coisas. Ele tem uma oração, uma súplica a Deus, clamando a proteção do Senhor, clamando a Deus que nos liberte de todo perigo e de todo mal. É isso que nós temos numa das faces, não é? Uma oração antiga, milenar, que clama a Jesus, nosso Senhor, que pela sua santa cruz nos liberte de todo mal e, tomando autoridade no nome de Jesus, expulsamos todo o mal da nossa vida. Pode ficar aí a imagem? E do outro lado, olha, nós temos uma promessa da palavra de Deus, um versículo da Sagrada Escritura circundando aqui toda a cruz, onde o Senhor nos diz, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É a medalha das 2 cruzes, porque não importa como você a vire, a cruz do Senhor está presente. Porque a cruz de Cristo é um sinal para nós e para também aqueles que nos encontram.
Muitas vezes rezei pedindo a Deus que me proteja dos perigos que vêm de fora, e outras tantas vezes rezei pedindo a Deus que me protegesse e me libertasse dos perigos que vêm de dentro. Porque há momentos da nossa vida que somos nós mesmos quem nos combatemos, quem nos sabotamos, quem permitimos que a nossa mente seja infernizada por um monte de pensamentos ruins, negativos, de medo. Então, tem hora que a luta está dentro, mas também tem hora que a luta está fora. Pelos ataques que recebemos dos outros, pelas mentiras ditas a nosso respeito, pela inveja, pelo ciúme e até mesmo por malefícios que fazem contra as pessoas e podem fazer contra nós. Por isso, diante dessas realidades, nós rezamos como esta mãe fez aí com o seu filho. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E tomamos posse, como aquela palavra que nos promete, que está ali do outro lado da medalhinha, nós tomamos posse da palavra de Deus que nos diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Senhor, livra-me. Senhor, protege-me. Porque na minha fraqueza, com todos os meus defeitos, eu estou unido a Ti, Senhor. Eu me uno a Ti nesta manhã. Amém. Amém. E graças a você, sócia, a Canção Nova segue em frente evangelizando. Eu tenho mais um testemunho para contar da graça de Deus. Mas eu vou mandar um abraço para Regina Monteiro, que ela diz assim: bom dia, Val e bancada amada de Sorrindo para a Vida. Estou enviando um pouquinho do Algo a Mais para esse trabalho lindo de vocês, que só tem a ajudar quem precisa de Deus. Obrigada, Canção Nova, e é por isso que eu ajudo. Gratidão sempre. E ela já mandou o Algo a Mais dela. A Maria Cristina, a Lene, Maria José, Graça Yoshida, Ângela Furco, são algumas pessoas que já estão enviando para nós, já enviaram para nós o comprovante de depósito para dizer: olha, Canção Nova, estou ajudando vocês. E a Daniele, ela diz assim: Val, acabo de fazer a minha doação de uma pequena quantia, é o nosso Algo a Mais. Sou sócia há 4 anos e minha filhinha Alice, de 5 anos, também é sócia Kids, as fofurices, né? Ela diz: eu e meu esposo estamos doando ao longo do mês com o nosso Algo a Mais para ajudar esta obra tão importante. Vocês nos ajudam a cada dia a seguir mais com fé, com orações diante das dificuldades. Nesse momento, meu esposo está precisando de ajuda, mas nós seguimos confiantes na graça de Deus, porque a graça de Deus tem nos sustentado. E ela também disse, a Daniele, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Uma pessoa pediu para não se identificar, mas olha como ela já está preparada aqui, Márcio Mendes, Paula Guimarães. A gente sempre diz não tem valor estipulado, mas ela definiu aqui que ela tem condições de ajudar. Nossa. Tanto com o boleto, no valor de R$20, quanto o calendário também, olha, no valor de R$20. Na verdade é o carnê, Val. É carnê, obrigada, Paula. Eita, meu Deus, é o carnê 2021. Então você pode também fazer o seu Algo a Mais. Deus abençoe essa nossa irmã que com tanto carinho está ajudando a obra Canção Nova. A gente conta com você. Belezinha que ela está com o carnê do Kids, né? Kids. A responsabilidade nossa, nós como pais, né? Quando assinamos para os nossos filhos serem sócios Kids da Canção Nova, eu brincava sempre com o Felipe assim, o boleto é nosso, a revistinha é dela, né? Porque é evangelização e é isso mesmo, né? A responsabilidade nossa e agradecimento, gratidão, né? Aproveito para mandar um abraço para toda essa equipe nossa infantil que realiza todo esse trabalho de evangelização para as nossas crianças já há muitos anos, né, Val? Verdade. Realizam e vão evangelizando as nossas crianças desde pequenininho e a gente ajuda. Então, obrigada a essa sócia querida que já, além da sua doação, ontem uma sócia me parou e falou isso. Eu já recebi o boleto do mês que vem. Já estou me adiantando aqui, mas eu sei que cai para esse mês, mas eu não vou esquecer o mês que vem. Eu falei, Deus abençoe, Deus lhe pague. Obrigada a todos que amam a Canção Nova e se preocupam com a gente, né? É verdade. E eu estava falando dos materiais de evangelização, a Cecília disse que é evangelizadora porta a porta. E aí, esta família
é uma das famílias que adquiriram com ela os materiais de evangelização. Eles falaram, a gente quer ficar todo mundo bonito para mostrar no Sorrindo para a Vida. Olha lá, gente. E tão bonito mesmo, olha. Eles estão com a camiseta Minha Família é Projeto de Deus. Lindos aqui. Pequenininho, gente, é lá no Pequenininho cantinho. tá lá, sou forte. Lindo. Legal. Sorrindo para a Vida. Márcio Mendes, os bores estão assim, mais bonitos porque tem bebês dentro. Os bores estão recheados. Estão recheados. Conheçam a Karina. Aliás, a Karina mandou a foto da Helena, tem 8 meses. Tá com a naninha aqui, olha que linda. Titia. Ai, delícia. Olha lá, Gracinha. gente. Tá com body branco. Medalha das Duas Cruzes. A gente sempre recorda a vocês que, além desse, a gente tem o body com o nome de Jesus. E aí tem o vermelho, tem o preto, tem o azul. Tem de São Miguel Arcanjo também. O José arrumou ali na mesa, tão bonitinho. Um do ladinho do outro ali, né, José? Mostrando todos, né? Ai, aberta, é mesmo. tá Como todos os meninos abertos conseguem ali. fazer um marabanismo ali Vamos lá, para Pio. mostrar para vocês. A quantidade de body que tem. Eita. Realmente, vocês têm razão. Quando o body tá recheado, ele fica Fica mais bonito. mais bonito, com aquelas pernas gostosas, vontade de apertar. Mas agradecer ao Davi. Olha só a variedade, né? Tem de São Miguel Arcanjo, tem do nome de Jesus, na cor vermelha, na cor preta, A preta, na cor azul marinho ó, marinho. e a medalha das duas cruzes na cor branca. As nossas crianças vão ficando aí muito lindas e já tomando sobre si aqueles valores próprios da nossa fé. Mas, sobretudo, mais do que valores, um grande amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não é? Porque às vezes a gente pensa assim, a criança não entende. Gente, essas fotos serão vistas e revistas durante muitos, muitos anos. E como essas coisas nos marcam. Na nossa infância, as fotos não eram coisa tão fácil como é agora. Porque precisava ter máquina, era caro, o filme era caro, a revelação era caro. Aí a gente não tinha luz suficiente, todo mundo saía com o olho vermelho, aquelas fotos cheias de sombra, né? Ai, meu Deus. Então não era uma coisa tão fácil. Mas agora Mas não. existem outras coisas que marcam a infância da gente. Eu ganhei do meu avô, quando eu era recém-nascido, um Novo Testamento assinado por ele, dedicado a mim. E eu lhe digo, que testamento, não é? Ai, olha que herança. Que testamento. Aquilo criou, sabe, Val, uma afeição, um amor a mim, desde pequenininho, a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que entender uma coisa, o grande evangelizador de todos nós é o Espírito Santo. Porque às vezes nós identificamos aquele momento mais forte de conversão nossa, mas já quando nós fomos concebidos, o Espírito Santo já ia lançando essas sementes para nós. E o que eu ganhei do meu avô foi uma semente na minha vida. Memória afetiva aí desses Afetiva, bebês. é verdade. Eu vi até um testemunho ali, depois eu mostro a foto para vocês, de uma mãe que disse assim, foi o filho dela de 9 anos que incentivou ela a adquirir os materiais de evangelização da Canção Nova, a ser revendedora porta a porta. Eu falei, gente, que menina inteligente. E ela falou assim, Val, e ele me ajuda aqui em casa, depois eu conto para vocês direitinho. Mas eu quero mostrar aqui mais fofurices e eu vou perguntar para as mamães, para as titias, para as vovós. A gente mostrou os outros bores. Se a sua criança já tem e tem fotinha, Nossa, manda pra gente. olha isso. Olha esse, titia. Olha isso, gente. Lindo. Tá ou não tá sorrindo pra vida? Segura aí, Pio. Que vontade de Vou apertar essa subir, bochecha. porque tem mais. Olha, Gente, é um Aqui. festival de bochecha linda. Não é, gente? festival de fofura. De fofura, de fofurice. Um beijo para as mamães, para as vovós que vão mandando pra gente essas fotos lindas das crianças. Tem mais, eu vi gêmeas com esse body da medalha das duas cruzes e o irmão mais velho no meio. Gente, que foto linda, mas depois eu mostro para vocês. Eu vou contar agora mais um testemunho da graça de Deus, a gente já está em oração, mas eu fui percebendo assim qual é a importância do Sistema Canção Nova de Comunicação, que transforma realmente a realidade de tantas pessoas. A gente ouviu esse testemunho de uma criança de 5 anos que teve, e a tia, né, contou assim, a prima, aliás, contou assim, ele voltou à vida ao normal, né? Não saía nem do quarto,
estava perturbado por causa do medo, mas ele voltou à vida normal. Isso não tem preço, né? Foi a fé, pela fé. Eu achei linda, ela disse, foi Jesus que o curou. Ela entendeu que não era simplesmente a medalha das duas cruzes, mas o poder de Deus através do sacramental. E aí eu quero trazer o testemunho do Alexandro. Alexandro. Ele diz assim, me chamo Alexandro, sou pai do Gabriel, em memória, e do Pedro Lucas. Minha esposa se chama Núbia. Somos de Caratinga, Minas Gerais. Distante uns 400 quilômetros de Ubá, minha terra, virou referência, minha terra, vocês estão vendo, né? Sou sócio da Canção Nova desde 2004 e tenho muitíssimos milagres na minha vida que foram alcançados através da Canção Nova. No entanto, quero testemunhar um desses milagres que Deus fez nesse tempo muito difícil de pandemia que vivemos. Em fevereiro de 2020, sofri uma lesão no meu ombro direito quando jogava tênis. Lesão que me impedia de levantar o braço. Eu não conseguia nem dormir à noite, pois eu tinha receio de ir ao médico. Era uma dor que me incomodava muito e foi bem no início da pandemia. Mais receio de ir ao médico eu fiquei, por não saber o que estava acontecendo no meu ombro. O tempo foi passando, a dor só foi aumentando. A cada dia que se passava, a lesão no ombro piorava e as dores se tornavam mais intensas. Em virtude da pandemia, comecei a trabalhar em home office e desde então assisto à missa todos os dias às 7 da manhã e logo após o Sorrindo para a Vida. Em uma das missas das 7, celebrada pelo Padre Wagner, Deus me curou desta lesão no ombro, depois de 6 meses de sofrimento. Sempre no fim da missa são abençoados os objetos que os fiéis apresentam e também a água. Nesse dia especificamente, eu já não aguentava mais essas dores no ombro. Foi então que o Padre Wagner, ao final da missa, abençoou a água e pediu a Deus que infundisse sobre ela o Espírito Santo. E naquele momento eu clamei a Deus que ao beber daquela água, que Ele curasse o meu ombro. E depois eu fui trabalhar. Val, para minha surpresa e alegria, diz ele, somente no fim do dia eu me dei conta que eu já não tinha mais aquelas dores no ombro, que eu já podia fazer todos os movimentos com o braço e que eu não sentia mais nada. Movimentos que antes não eram possíveis de fazer, pois a dor era muito intensa. Graças e louvores, ele diz, sejam dadas a Jesus, que me curou mais uma vez. E é por isso que eu digo que amo a Canção Nova. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que Deus os abençoe grandemente. A Canção Nova é um pedacinho do céu na terra. Alexandro Carlos. Louvado seja Deus por esse testemunho, porque mais uma vez Ele nos mostra que Deus escolhe os meios pelos quais Ele quer agir. E a igreja sabe disso há muitos séculos, que Deus usa muitas vezes dos sacramentais para infundir a sua graça em nós. Quero agradecer a Deus por muitos irmãos evangélicos que nos acompanham e que também têm feito essa experiência, graças a Deus. Ontem ainda, uma amiga do Sorrindo para a Vida, digo amiga do Sorrindo para a Vida porque ela acompanha o Sorrindo para a Vida diariamente, a Thalita, lá de Brasília, ela me dizia, Márcio, eu tenho 2 amigas aqui que me ajudam, trabalham comigo, que são como irmãs, mãe e filha, é a Sara e a Irene. A Sara é filha da dona Irene, e são evangélicas, mas acompanham constantemente o Sorrindo para a Vida, e ontem ela me disse, muito emocionada, que tinha acabado de receber a foto delas acompanhando Sorrindo para a Vida. Então, graças a Deus, porque através da sua palavra e do seu grande amor, nosso Senhor vai unindo todos os seus filhos. Verdade, Márcio. Não é? Derrubando algumas barreiras que nós levantamos. E para Ele não tem diferença de idade, de raça, de cor, somos todos filhos do Senhor. E olha,
Quero até dizer para você que tem crianças que às vezes acompanham Sorrindo para a Vida em casa e acham que eles não prestam atenção. Eu visitei o Emerson e a Angélica, meus irmãos queridos de comunidade. Beijo para vocês, meus irmãos. Família linda. E a Maria Clara, que estava conosco à mesa, ela dizendo do Sorrindo para a Vida e que ela acompanha e que ela já tinha pedido para a mãe, porque ela tem a camiseta, mãe precisa tirar a minha foto com a camiseta e mandar para a tia sorridente do Sorrindo para a Vida. Aí eu fiquei quebrando a minha cabeça pensando, quem será? Quem será essa tia sorridente? Mas eu via. A tia que mostra as fotos. A tia sorridente que mostra as fotos, né? E eu via ali o amor com que aquela nossa pequena se referia ao Sorrindo para a Vida. As crianças gostam de acompanhar. Gente, como é que pode criança gostar de acompanhar coisa de adulto, discurso de adulto? Porque não se trata nem de coisa, nem de discurso, mas de uma presença viva, real no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. E às vezes o que nós não percebemos, as crianças não só percebem, mas sentem e vivem profundamente. Então me uno a Valdênia nesse louvor a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelo nosso querido Sorrindo para a Vida. Ai, bom demais. Dava até para continuar, né, Val? Mostrando todo mundo aí, tem muito testemunho, né? Mas nós vamos rezar também. Só queria dizer, Márcio, ontem eu fui na médica, né, com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, grata surpresa de ver o escudo da Medalha das Duas Cruzes lá no consultório da médica. Ela falou assim, eu falei, nossa, vocês já estão com o lançamento, né? E ela falou, aqui o ambiente é cristão, né? A médica ainda disse isso. E eu fiquei tão feliz de encontrar o escudo da Medalha das Duas Cruzes, que tá lindo, né? E já estava no consultório médico ali para todo mundo. Aí, nós vamos enchendo a nossa vida de Deus, de sinais de Deus, né, Márcio? Verdade. E vamos colocando o Senhor como o Senhor da nossa vida. E aí, como é que está o seu dia? Olha, a frase hoje é do santo do dia de hoje. A igreja recorda São Tomás de Aquino hoje. E ele nos ensina assim: a oração contínua é necessária ao homem para entrar no céu. Olha só a foto hoje aí, a imagem para você. A oração contínua é necessária ao homem para entrar no céu. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Que Deus nos dê essa graça, né? Vamos nos colocar na presença dele. Este dia que nós adoramos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. Somos convidados a nos colocar na presença dele. Olho, sinto, vejo, amo, me perco e me encontro no lugar em que devo estar, de corpo e alma sereno, rendido e aberto para ti. Olho, sinto, vejo, amo, me perco e me encontro no lugar em que devo estar, de corpo e alma sereno, rendido e aberto para ti. O teu servo me tornei, com simplicidade enfim, eu só queria voltar e servir. E te amar e te adorar, nada mais eu queria, Senhor. Só te amar e te adorar, o meu nada eu te entrego, Senhor. És meu tudo e agora eu sou teu amigo, Senhor. Só te amar e te adorar, nada mais eu queria, Senhor. Só te amar e te adorar, o meu nada eu te entrego, Senhor. És meu tudo e agora eu sou
teu amigo, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Repito, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que esta palavra é tão importante para nós nesta manhã? Porque esta palavra, meus irmãos, é um veio precioso de força, é um veio precioso de coragem, de graça, de bênção, de unção nesta manhã. Eu ouvi o testemunho que a Valdênia trouxe, em que ao final da missa, o sacerdote, Padre Wagner, orava pedindo a Deus que abençoasse a água e assim o fazendo clamou que o Espírito Santo viesse sobre ela. E eu acredito que muita gente, ao ouvir esse testemunho e sobretudo esta parte, desejou profundamente esta bênção e ter a água e que o Espírito Santo repousasse sobre esta água. Mas eu quero lhe dizer que esta palavra, vivida agora, acolhida de coração, faz com que o Espírito Santo, mais do que sobre a água, venha sobre você, para te erguer, para ser neste momento na sua vida tudo o que você precisa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos compreender esta palavra e permitir que esta palavra se manifeste na nossa vida. Veja, começa aqui no 5 dizendo, a mensagem que dele ouvimos, que ouvimos de Deus, e vos anunciamos. Qual é a mensagem vinda de Deus e anunciada? Deus é luz, e nele não há treva alguma. Não existe treva, escuridão, obscuridade, confusão em nosso Deus. Deus é luz e quando Ele entra na nossa vida, Ele ilumina. Ele põe para fora tudo o que é contrário à luz. Eu costumo dizer que quando Jesus entra na nossa vida, é como se nós abríssemos as janelas de um quarto há muito tempo escuro, trancado, com cheiro de ácaro, com cheiro de mofo, sabe, todo úmido.
já marcado pela podridão, porque estava muito tempo fechado, sem entrar ali luz alguma. E quando você abre aquela janela, corre barata para um lado, corre rato para o outro. Quando Deus entra na nossa vida, gente, é o que acontece. É um salve-se quem puder para tudo aquilo que vem por a perder a nossa vida. O mal é obrigado a sair. O que eu estou te dizendo é um fato. Não é uma mera comparação, uma analogia. Não é uma maneira romântica, apesar da imagem feia, não é uma maneira romântica de dizer coisas bonitas a respeito do Evangelho. Deus entra, o mal se retira. Deus fica, o mal não entra. A luz de Deus põe fora as trevas. E aqui as trevas não é simplesmente um escurinho gostoso para a gente dormir. Trevas aqui é escuridão total, é perdição, é tristeza profunda, é angústia, amargura, é a perda completa dos sentidos da vida. Tudo isso cai por terra quando Jesus entra na nossa vida. E se nós sabemos disso, como não vamos permitir que Jesus entre na nossa vida? Deus é luz e nele não há treva alguma. E se nós dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas continuamos mantendo esses quartos escuros dentro de nós, se nós dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas a gente tem uma vida oculta, paralela, no escondido, se a gente tem duas caras, uma que a gente mostra e uma que a gente esconde, se a gente tem duas rotinas, uma que é boa e uma que é má, se a gente tem uma vida cujos atos que nós praticamos, nós temos vergonha de mostrar às pessoas que nos amam e que fazem parte da nossa vida, nós estamos mentindo. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, mas caminhamos na mentira, mas caminhamos na maldade, mas continuamos armando armadilha para as outras pessoas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas agimos de maneira falsa, estamos mentindo, diz a palavra de Deus, e não praticamos a verdade. Mas, se caminhamos na luz como Ele está na luz, se por causa de Deus a gente vai se tornando cada vez mais pessoas transparentes, uma vida aberta, né, Paula? Uma vida aberta, uma vida sincera. E, de novo, eu digo aqui, uma vida sincera não é uma vida sem erros, não é uma vida sem pecados. É a vida de uma pessoa que não se conformou em ficar no pecado. Que pecado você tem, eu tenho, nós todos aqui temos. Mas há uma grande diferença entre você cometer um pecado e você resolver morar dentro dele. Viver no pecado. Não é? Então diz a palavra, se nós caminhamos na luz, se nós pegamos essas coisas da nossa vida que não estão boas e trazemos diante de Deus, e trazemos em confronto com a verdade, se somos capazes de confessar os nossos pecados, estamos em comunhão uns com os outros. Olha que interessante isso. Se nós caminharmos na luz, nós vamos viver bem com as pessoas de Deus. Por isso que numa casa em que a família é de Deus, eles vivem juntos e vivem bem. Tem dificuldades? Tem, mas não o suficiente para separá-los, para dividi-los. Por isso que eu digo que o melhor remédio para uma casa dividida é pôr Deus dentro dela. É trazer a presença de Deus. É
plantar a semente da palavra de Deus e do amor a Deus nos nossos filhos, no nosso cônjuge, desde sempre e para sempre. Porque numa casa que tem luz, as trevas não entram. Numa casa que tem Deus, o demônio não pode entrar para dividir as pessoas. Por isso que você vê, podem até apelidar, fazer chacota da família que tem Deus como centro da sua vida. Dizer que são caretas, que são ultrapassados. Eu não vou ficar repetindo apelido que as pessoas colocam em quem vive assim, não é? Mas uma coisa você pode ter certeza: vivem bem, vivem em paz, se amam, porque quem tem temor a Deus tem amor pelos pais. Quem tem temor a Deus não vive cultivando sentimentos de ódio e de vingança. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que se nós caminhamos na luz, como Deus está na luz, nós estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai purificando o que não presta. Se nós temos Deus, o Espírito Santo e o sangue de Cristo vai aparando as arestas, vai endireitando a nossa vida, vai nos dando força para suportar e superar alguns obstáculos, vai nos dando paciência um com o outro até a gente se fortalecer e se corrigir. Quem tem Deus pode não ser perfeito, mas caminha para a perfeição. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E assim, de passo em passo, dia após dia, o sangue de Cristo vai nos libertando cada vez mais. Outro dia eu até explicava, o título de um livro nosso aqui para um amigo: Passos para a Cura e Libertação Completa. E ele dizia assim: mas a cura e a libertação completa só acontece quando a gente entra na glória de Deus. Eu disse: exatamente. E até lá, São passos. nós temos uma infinidade de passos. Não há limite para os passos que nós podemos dar. O Senhor todo dia nos liberta. E quanto mais a gente dá esses passos, mais completa é a obra de Deus na nossa vida. Porque o sangue de Jesus vai nos purificando de todo o mal. Vai corrigindo, vai curando o nosso temperamento. Não vai tirando o nosso temperamento. Não vai tirando a nossa identidade. Não vai nos desqualificando. Mas vai purificando. Vai tornando melhor aquilo que já era bom. Vai curando o nosso temperamento, vai curando as nossas emoções, vai curando o nosso modo de pensar, nos ajuda a endireitar a nossa vida, verdadeiramente nos transforma. E aí a palavra de Deus nos diz: esse é o caminho para quem está em comunhão com Deus. Mas se nós dissermos que nós não precisamos disso, se nós dissermos que nós não temos pecado, estamos nos enganando primeiramente a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quem não conhece os próprios erros, engana-se a si mesmo. Quem não reconhece que também falha, é um iludido. E olha, acaba se tornando muitas vezes digno de dó, digno de pena. Porque pior do que uma pessoa que erra, é uma pessoa que não sabe voltar atrás. Como não é difícil viver ao lado de uma pessoa que erra, gente. Mas como é difícil viver ao lado de uma pessoa obstinada, que não é capaz de dizer: me perdoe, eu errei com você, e volta atrás. Um erro pode não destruir uma família, pode não destruir um casamento, pode não destruir uma sociedade, pode não destruir uma amizade. Mas aquela cegueira absurda de não querer reconhecer o erro que cometeu, como se o outro fosse um tonto, que vai acabar sendo convencido pela sua impertinência. Ixi, isso acaba a amizade, isso separa as pessoas. Entende? É como você querer colar duas peças e você tem um obstáculo ali no meio impedindo essa cola. É como você ter uma ferida e um caco de vidro enfiado lá dentro. A ferida não vai fechar, porque tem um caco de vidro separando as partes de carne.
Não dá para curar o relacionamento de duas pessoas que poderiam se unir de novo. A amizade podia colar outra vez, o matrimônio vai colar, mas precisa retirar o caco de vidro. Precisa retirar o erro do meio do caminho. E só a gente pode fazer isso reconhecendo que nós erramos, reconhecemos que nós pecamos. Olha que interessante a palavra de Deus nos ensinando. Não está escrito aqui, se dissermos que temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, e aí nós mesmos vamos ter nos acusado e dito, eu pequei. Então, não haverá mais justificativa, porque todos saberão, inclusive Deus, que você pecou e você será condenado. A palavra de Deus não diz isso. Talvez para uma justiça humana, a confissão leva a pessoa para a cadeia. As consequências. Mas em Deus, a confissão leva a pessoa à liberdade. Se confessarmos os nossos pecados, se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo. Eu gosto desse trechinho, gosto tanto da tradução da Bíblia Ave Maria, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus aí está. Na sua confissão, Deus está. Olha que interessante, Deus está na sua confissão. Na hora em que você está confessando, você está cheio da presença de Deus. E Ele se mostra fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Ele nos livra, Ele nos liberta. Que coisa maravilhosa, gente. É a obra que Deus realiza em nós quando nós somos capazes de nos confessarmos. Por isso que eu disse para você, é um veio de força. É um veio de vida nova. Há muitas pessoas que rezam pelas outras, que experimentam um novo poder na sua oração depois que começam a se confessar. Tem gente que fica esperando parar de pecar para confessar. Não consegue. Mas vou esperar parar de pecar. Como é que eu vou confessar se eu estou caindo? Não, você não vai se confessar simplesmente para dizer, agora acabou. Você vai se confessar como quem busca o remédio para se libertar. E ali na confissão, você, se estiver arrependido, ali na confissão, porque você está arrependido, você recebe a graça do perdão que corta o fluxo do pecado, o fluxo do mal na sua vida. E você começa a receber um novo fluxo, o da graça de Deus. Imagine uma pessoa que está deitada numa maca, tomando algo na veia. Imagine que ela está tomando um soro ali na veia. Enquanto nós estamos no pecado, o que vai entrando em nós, nas nossas veias, é um veneno que vai nos matando de dia para dia. No momento que nós confessamos, é como se alguém trocasse aquela agulha, aquele duto e colocasse no lugar o acesso, trocasse aquele acesso, inclusive contaminado, e colocasse ali um novo acesso com algo novo que vai nos curar e transformar. A graça da confissão é assim, ela expurga o mal, ela expurga o veneno da vida da gente. E olha que maravilha isso, porque Deus nos cura da enfermidade do espírito com a reconciliação. É assim que Ele nos cura. Existem enfermidades interiores que só podem ser curadas com o perdão. Inclusive algumas enfermidades que se desenrolam em enfermidades mentais, enfermidades emocionais profundas, doenças, como alguns gostam de chamar, doenças da alma, doenças do interior, doenças íntimas, doenças do coração. Você pode dar o nome que você quiser, é aquilo que acontece dentro de nós. Existem certas enfermidades que estão dentro de nós, que podem ou não ter manifestações, inclusive no nosso corpo, que elas são curadas pela força da reconciliação, pela força do perdão. E o contrário também é verdadeiro. Como assim o contrário é verdadeiro? Se você não perdoar, não vai curar. É o perdão que a gente dá e o perdão que a gente recebe.
É ser perdoado por Deus, mas também perdoar as pessoas. Sabe, quando nós deixamos que Deus nos perdoe e quando nós nos sentimos perdoados na profundidade do nosso ser, meus queridos, a gente já não quer guardar mágoa de ninguém. Quem foi perdoado quer perdoar. Você pode prestar atenção que se você está agarrado a uma mágoa, a um espírito de vingança, você pode prestar atenção que você não se sente perdoado por Deus. Não sente. Porque é impossível. Uma pessoa que foi amada e se sente completamente perdoado dos males que fez no decorrer da vida, dos pecados que cometeu, essa pessoa não querer abrir mão do perdão para alguém que lhe causou algum dano. Quem é perdoado, perdoa. Quem é amado, ama. E eu digo para você, assim como a Eucaristia é o lugar privilegiado para a cura física, porque a Eucaristia é o lugar privilegiado para a cura física. Você não ouviu o testemunho que nós acabamos de ouvir da Valdênia? Estava participando da missa de longe, pela televisão, não foi, Valdênia? Pela televisão. Pela televisão. Não estava lá na igreja. Mas o coração estava lá na igreja. Estava participando da missa. Bonito, né? Não pôde fazer a comunhão física ali da hóstia consagrada, do vinho tornado sangue, não pôde. Mas fez a comunhão espiritual. A comunhão de desejo. Eu quero essa Eucaristia. E no final da Santa Missa, o padre abençoando a distância. A água que estava em casa. A árvore a gente não conhece pelos frutos. Se tem gente que tem dúvida, será que a bênção que o sacerdote dá lá na igreja, a 500 quilômetros, 600, a centenas de quilômetros de distância, vai chegar aqui na minha casa? Olha o testemunho. Olha a graça experimentada, vivenciada. A pessoa ali, rezando, acolheu a bênção sobre a água, pediu a Deus que lhe desse a cura desse ombro tão ferido. E sem mais nem menos, a dor simplesmente desaparece. A pessoa estava tão acostumada com a dor, que só no final do dia percebeu que desde que havia tomado aquela água, no momento da Eucaristia, o seu corpo doente havia sarado. Fé, meus irmãos. Confiança em Deus Salvador. Confiança nos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. É preciso fé para fazer experiência. A graça é para todos, mas a gente experimenta na medida da nossa fé. E eu digo, repito, assim como a Eucaristia é o lugar privilegiado para a cura física, não só, mas privilegiado para a cura física, a confissão é o melhor momento para você orar pela cura interior de alguém. Isso eu digo de uma maneira especial para o Senhor, que é Padre, e que nos acompanha aqui no Sorrindo para a Vida. Na hora do sacramento da confissão, é o lugar privilegiado para o Senhor rezar por aquela pessoa que está deprimida, entristecida, derrotada, com ideia de suicídio. Ali é magoada, traumatizada. Que momento especial de graça para se rezar por uma pessoa. No momento em que ela está ali confessando seus pecados, se reconhecermos os nossos pecados, Deus mostra a sua fidelidade. Deus faz justiça para nós. Ele perdoa os nossos... Como é que Deus faz justiça? Perdoando os nossos pecados e nos purificando também das injustiças que sofremos e que realizamos. Mas essa palavra faz questão de nos mostrar que a confissão é um caminho privilegiado para a cura da nossa alma, para a cura do coração. O que adianta você ficar se lamentando, chorando e dizendo, eu estou cada dia pior, eu estou cada dia mais triste, as coisas não se resolvem dentro de mim. E quando alguém fala para você, procura um padre, se confessa, você trava. Prefere ficar doente do que passar pela confissão. Às vezes pagam uma fortuna para ser escutado por um profissional. Mas foge igual criança assustada
quando precisa se encontrar com um padre. Me diz, se eu tenho coragem de contar para um profissional da área mental o que está dentro de mim, e essa mesma coisa eu não tenho coragem de contar para um padre, você nunca se perguntou por quê? Gente, há uma grande tentação que combate-nos para que nós não aceitemos na nossa vida o sacramento, porque o sacramento é graça que se comunica. Você vê que por fora a confissão ela é igual, contada para um amigo, contado para um profissional e contado para um sacerdote, por fora é igual. Mas tem alguma coisa na natureza do sacramento da confissão que aterroriza o mal que quer viver em nós. Aterroriza. Aterroriza inclusive padres. Eu ouvi uma história uma vez que um padre que dava assistência a uma comunidade pequenininha no Polo Norte, já estava lá há muitos anos. Ele atendia as confissões das pessoas, mas ele mesmo não se confessava. E um dia, uma criança curiosa perguntou: o padre, e quem confessa o padre? O senhor falou tão bem da confissão, mas o senhor, quem que confessa o senhor? O senhor confessa na frente do espelho? Ele falou: não, eu não posso confessar na frente do espelho. Eu não posso me confessar, não é? Eu não posso, eu tenho que arrumar um outro padre para me confessar. Aí a criança ficou olhando para ele e perguntou assim: mas então por que o senhor não vai e se confessa? Aí ele falou: olha, porque na nossa comunidade nós estamos muito isolados, nós estamos a quilômetros de distância do padre mais próximo. E entre eu e o padre mais próximo, nós ainda temos muitas barreiras de neve. É um caminho muito difícil de ir por terra. Aí a criança falou: mas o senhor tem um aviãozinho aí. Ele falou: então, e o avião está muito velho. Mas o avião do senhor voa, as pessoas voam com o avião do senhor. Então, as pessoas voam, mas o avião está velho e eu estou velho. E como tem muito tempo que eu não me confesso, eu tenho medo de subir no avião velho, o avião cair e eu morrer sem confissão. Então, por medo de... Ele não confessava, porque o padre mais próximo estava muito distante. E ele tinha medo de morrer em estado de pecado grave, por isso ele não ia. E porque não ia, estava em estado de pecado grave. E porque estava em estado de pecado grave, ele não ia, porque tinha medo de morrer. Ah, desculpa. Conversa fiada. E tem um padre muito maravilhoso, que infelizmente faleceu. Tinha umas pessoas que a gente podia preservar, né? Nunca morrer, né? Um padre chamado Emiliano Tardif. E ele viajava por esse mundo inteiro, dominicano ele, República Dominicana. Ele viajava pelo mundo inteiro, com um ministério de cura poderosíssimo. E um dia, nessas andanças dele, um policial parou, porque ele estava acima da velocidade na estrada. E aí o policial parou e pediu os documentos dele. E ele entregou. Na hora que o policial pegou a carteirinha dele e disse: o senhor é padre? E já estava com o bloquinho de multa na mão. Ele disse: sim, eu sou. E virou para o policial e perguntou: o senhor deseja se confessar? O policial entregou os documentos: o senhor pode ir. O medo de ter que confessar era tão grande que preferiu liberar o padre da multa. Gente, nós vivemos isso muitas vezes na nossa vida. E por que nós vivemos isso? Porque nós não entendemos. Como esse padre não entendeu e como esse policial não entendeu o sacramento de amor que é a confissão. A confissão é o sacramento do amor que sempre nos perdoa. Sempre nos perdoa. Deus vai perdoar você. Só coisa boa te espera a partir do momento que você diz: eu pequei, eu errei, perdão, meu Deus. Ali começa uma nova história para você. Você já viu que quando uma pessoa ela é abatida pela enfermidade, ela cai prostrada numa cama, que o dia que a doença cessa, ela não levanta, ela não pula da cama de uma vez e vai fazer Cooper? Não dá. Eu passei, quando eu era militar, eu adoeci. Acabei pegando uma pneumonia e fiquei quase 14 dias internado. Fiquei fraco, eu não tinha força de segurar a Bíblia na frente do meu rosto, mas eu tinha 16 anos.
fui liberado na véspera de um fim de semana. Foi numa sexta-feira que eu fui liberado do hospital. Eu tinha uma namoradinha naquela época. A gente tinha começado a namorar, o namoro durou até pouquinho, não é? Eu fui encontrar a minha namoradinha. E acabou chegando uma certa hora que eu não podia mais ficar na rua, porque tinha horário para entrar na unidade militar. Se eu passasse um minuto depois, eu já sabia, ficava preso, não tinha conversa. Aí eu estava no centro da cidade, olhando no relógio e pensando, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu só tinha esquecido que, apesar de correr no atletismo, competir em corridas e saber qual era o tempo que eu gastava para percorrer aqueles quilômetros até a unidade, eu só tinha me esquecido de um pequeno detalhe. Eu estava 14 dias internado por uma pneumonia, estava fraco. Aí eu quase morri pelo meio do caminho, porque eu não queria tomar a cadeia. Ia botando a língua para fora, eu pensando, meu Deus. Nos primeiros 10 passos que eu dei, eu me lembrei que eu estava em recuperação. Ninguém sai, gente, da doença para dar um pique. A gente precisa de um tempo de convalescença. E como é que você vive esse tempo espiritualmente? Tendo vida sacramental. Ela vai te pôr de pé, vida sacramental, confissão, eucaristia, unção dos enfermos, vida sacramental. Vai levantar você da tristeza, vai levantar você da ansiedade, vai levantar você, vai te ajudar demais. Até os remédios que você toma vai fazer mais efeito e menos efeito colateral. Você cooperando também com Ele por meio desse levantar-se em Deus. Então, vida sacramental. Segundo, oração. Qual é a frase de São Tomás de Aquino? A oração contínua. A oração contínua é necessária para o homem entrar no céu. Se a sua vida está um inferno, olha o segredo para você sair. Oração contínua faz a gente passar de um inferno a um céu. A gente já experimenta a graça aqui na terra. A oração. Terceiro, a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus. E se você tem dificuldade de estudar a Bíblia sozinho, continua fazendo o que você está fazendo. Liga no Sorrindo para a Vida. A gente partilha a palavra de Deus. E a partir dela, Deus vai iluminando a nossa vida. Então vamos lá. Vida sacramental, oração, a palavra de Deus. E ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. A gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa da comunidade, a gente precisa da igreja. Mesmo que você tenha preconceitos, antipatias, tenha escutado coisas horrorosas a respeito da igreja. E, sinceramente, não é a respeito da igreja, é a respeito de pessoas de igreja. Porque o que eu faço, infelizmente, pode respingar na minha igreja. Mas não quer dizer que foi ela quem fez. Ela me ensina a viver retamente. Se eu vivo errado, a má fama pega, não, mas fui eu que fiz errado. A igreja é santa, meu irmão. E Deus está nela. Sabe? Contar com pessoas boas que o Senhor põe ao nosso lado. Então, vida sacramental, oração, palavra de Deus, contar com o apoio dos irmãos e não esperar as coisas se resolverem sozinhas sem a nossa contribuição. Enquanto a gente está em recuperação, levanta e vai servir. Vai servir. Eu devo uma coisa à minha comunidade lá em Brasília, sabe, Paula? A comunidade, o grupo de oração Reino do Amor. Que eu perguntava tantas vezes para eles como é que eu fazia para descobrir os meus dons. Eles me diziam: venha e sirva, coloque-se a serviço dos seus irmãos, que o Espírito Santo mesmo vai consolidar em você os carismas que Ele lhe deu. Eu aprendi o que eu faço hoje fazendo. É isso mesmo. Caminho. Igreja a caminho. A igreja a caminho. Em saída. Olha, Márcio, você despertou em nós, né, esse amor que a gente tem, né? Muitos já acompanhando Sorrindo para a Vida têm pela igreja, né? Pelos sacramentos. Mas que bom que a palavra de Deus aí vai nos recordando
que Deus, quando Ele entra, quando Ele chega, o mal não fica. Não tem lugar para Ele, não tem espaço. Então, por isso, nessa manhã, a gente quer pedir essa graça, né? Entra, Senhor. Chegou, pode ficar. Chega e fica com toda a graça que o Senhor tem para nós. Nesse tempo de graça, nós queremos a sua presença na nossa vida. Antes de cantar, eu só queria partilhar, né, motivado por esta palavra. Eu me lembrava que uma das encíclicas de São João Paulo II, Eclésia de Eucaristia, ela começa com esta frase: a igreja vive da Eucaristia. Então a vida sacramental, ela se dá através da confissão e da Eucaristia. E eu me lembrava também, Márcio, que tem muita gente que tem medo de confessar porque acha que o padre vai contar. O filho tem medo de confessar, acha que o pai vai contar para o pai o que fez de errado. Ou o marido tem medo de confessar porque acha que o padre vai contar para a esposa. Então existe um sigilo, né? Muitas pessoas talvez não se recordem disso ou não sabem disso, né? Da confissão, né? O padre, ele não pode contar para ninguém o seu pecado. Em hipótese nenhuma. Ele não pode nem comentar, fazer um comentário a respeito da confissão que você fez. É como a ética profissional, é que o Márcio lembrou. Isso já é quebra, né, de sigilo, né? Então, esse zelo, este cuidado com o sagrado, né, que nós colocamos ali diante de Deus, né, na pessoa do padre, isso não será contado para ninguém, né? Então, não tenha medo de se confessar. Esta palavra também foi trazendo ao meu coração, né, esta partilha, esta verdade, né, de que nós somos chamados a participar da luz de Deus. Olha que coisa linda, né? Já não há mais escuridão que seja capaz de nos aprisionar. Nós somos chamados a participar da luz de Deus. Vamos cantar e rezar. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Bendito seja, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Meu Deus lindo, vivo, que eu amo. O Senhor nos dá força para viver nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra que alcança o nosso coração aqui, nós aqui no estúdio, em Cachoeira Paulista. Mas essa palavra que vai longe, chega perto. Ela vai longe, mas ela chega perto do coração de tantos que nessa manhã acordaram com o coração atribulado, mas agora receberam a Tua palavra. E aonde Deus chega, o mal não fica. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor chegando nas casas. É a Sua graça visitando o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer felizes. Como um Pai querido, o Senhor nos quer filhos felizes. E por isso o Senhor não quer pecado na nossa vida. Entra, Senhor. Entra na nossa vida, entra na vida de todos os meus irmãos que acompanham agora o Sorrindo para a Vida.
entra na nossa consciência, que nós possamos fazer um bom exame de consciência, Dá-me esta graça, Senhor. para realizarmos, assim que pudermos, logo, uma boa confissão. Você que está há muito tempo longe, sente falta, mas também percebeu aí que teve acomodação, se acomodou, né? Todas as condições que nós estamos passando, mas é interessante, conseguimos ir a muitos lugares, mas nós não conseguimos ir à confissão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem despertado muitos nessa manhã e despertou a muitos para realizar aí a sua listinha daquilo que não pertence a um filho de Deus e mais do que anotar, né? Essa decisão interior de dizer não ao pecado, afastar de nós aquilo que é trevas. Val, aqui no rodapé da palavra que o Márcio trouxe para nós, ele fala isso, né? Quem insiste em caminhar nas trevas não está em comunhão com Deus e com Cristo. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos estar em comunhão com o Senhor. É verdade, anotei aqui. Deus entra e o mal se retira. Deus fica e o mal não entra. É a luz de Deus que nós procuramos, é isso que nós precisamos, né, família? Deus é luz, vem pra cá. Deus é luz. Quero abraçar tantos e tantos mesmo. Gente do céu, mas hoje foi um festival de fotos. Oba! Todo mundo animado, mas vou começar com testemunho, tá bom? Aí se sobrar um tempinho, eu mostro mais fotos para vocês, mas eu agradeço a participação. Inclusive, eu descobri um body diferente que nem o Márcio Mendes tinha mostrado para mim. Sério? Sério? A mamãe que me contou, mandou a foto. Vocês são ótimos, fiquei trazendo as novidades do Davi para nós. Olha só, mas eu quero trazer aqui o testemunho da Márcia. Ela é da cidade de Carrancas, no estado de Minas Gerais. E ela diz: eu quero testemunhar uma das graças que recebi através da Canção Nova. Em 2019, comecei a entrar em depressão por motivos de uma vida carregada de responsabilidades. Tenho 3 filhos. Crio com o apoio da minha família e de Deus. Mas voltando, meu médico pediu que eu procurasse um psiquiatra, pois eu estava muito depressiva, muito estressada. Deixei para 2020, pois já era o final de 2019. Aí veio a pandemia. Nossa, diz ela, eu caí. Tive medo de tudo, não saía nem na porta. Tinha crises de pânico horríveis, crises de ansiedade. Numa quinta-feira, na missa às 16 horas, o padre Edmilson começou a clamar o Espírito Santo pelas pessoas que estavam deprimidas e com medo. E eu estava sentada e comecei a clamar. De repente, fiquei de pé. Comecei a orar em línguas e caí de joelhos e chorava muito. De repente, foi como se alguém segurasse em meus braços e me colocasse em pé. Legal, né? Com a graça de Deus, voltei a trabalhar, me tornei sócia da Canção Nova e eu amo ser Canção Nova, diz ela. Deus seja louvado. Obrigada, viu, Márcia, pelo seu testemunho, pela graça de Deus nas nossas vidas. Xará. Graças a Deus. Eu aproveito aí uma menção que ela fez esses dias aqui também no Sorrindo para a Vida, nós acabamos tocando nesse assunto. E eu sei que muitas pessoas têm o desejo de entender mais sobre esse dom do Espírito Santo, esse carisma que é o carisma da oração em línguas. Então tem esse livrinho aqui, olha, que pode ajudar, que se chama A Oração em Línguas. Inclusive, ali na página 50, muita gente pergunta assim, mas os santos, eles oravam em línguas? Os doutores da igreja, me mostre um doutor da igreja que orava em línguas. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, cujo testemunho está ali na página 50. Ele vai ensinando o passo a passo da oração em línguas, acredita? Esses eu não sabia, não. Se alguém me perguntasse, eu ia falar São Pedro, São Paulo. Os apóstolos. Os Aqueles foram os primeiros. Padre Pio. Esses foram os primeiros. Exatamente. Mas olha só, um abraço para Regina, para Elaine.
e Helenice, o Carlos, entre tantos que enquanto o programa acontecia foi enviando para nós a sua doação. Muito, muito obrigada. Quero agradecer também a Graça. Ela disse assim: Val, eu fiz uma reserva numa pousada, num acampamento de cura e libertação, com o padre Duarte Lara. Seria no ano de 2020. Mas como o acampamento não aconteceu, eu já tinha pago todas as minhas despesas, no valor de R$1.000, R$1.051,22. Pedi então a Deus a graça de que se eu recebesse esse dinheiro de volta, eu doaria para a Canção Nova. Estou doando então este valor. E ela colocou até os centavos, viu, Val? Até os 22 centavos. Espero que meu Algo a Mais, com a bênção de Deus, possa ajudar a chegarmos aos 100% na Canção Nova. Então, muito obrigada a você. Vê que iniciativa, gente. Iniciativa bonita, né? Já era um dinheiro que ela tinha pensado para a Canção Nova, para estar aqui. E eu quero também agradecer ao senhor Abílio Sérgio. Ele disse assim, Paula, que ele já ajudou a Canção Nova, fez o Algo a Mais. E aí, Paula, para você ensinar a Luzia, deixa eu ver se eu falei certo. Luzia disse assim que ela aprendeu com você a usar o Pix. Ela diz, bom dia, Val. Quem pode ajudar com mais, ajude com mais. Mas o que não pode é ajudar. Ajude com pouco. Ela falou assim, eu ajudei com R$5. Ela disse assim, estou enviando para vocês e fiz pelo Pix, que aprendi com a Paula. Ah, que fofa. Ensina então, Paula, como é que faz? Esses sócios estão dando um show, viu? Porque eu vou ser bem sincera, eu não aprendi a mexer no Pix, mas aprendi a ensinar e aprendi a receber de vocês o retorno. É interessante, né? Eu quero agradecer a todos, é super simples, eu fiquei impressionada, porque, Márcio, as pessoas que estão em casa e que já estão com o Pix cadastrado no seu celular, é só apontar para esse desenho que tem aí do lado, ó. QR Code. Do lado de cá. O QR Code. E na hora que aperta, já coloca, né, a câmera do celular, o seu celular ali. Já reconhece e já vai encaminhando. A Val diz que é intuitivo e é intuitivo mesmo. Já vai entrando logo no site do Clube da Evangelização. A minha rede está um pouquinho devagar, mas vai cair nessa página aqui, ó, que dá a opção da pessoa doar pelo Pix. Olha só, aqui. Já cai. E aí, quem já está cadastrado, faz a sua transferência imediata. E, muito interessante, não tem despesa bancária para a Canção Nova. Se por acaso você teve alguma dificuldade quando colocou o celular voltado para a tela do televisor e ele não fez a leitura, é só você baixar um dos nossos aplicativos. Sim, eu fiz pelo aplicativo tem aqui. Tem vários aplicativos da Canção Nova, inclusive da TV, o aplicativo da TV, da liturgia diária. Todos os aplicativos da Canção Nova são gratuitos. Não é? Você baixou o aplicativo, entrou na abinha ali em cima à esquerda, você tocou, já tem lá, colabore. Tocou no colabore, abre essa página que a Paula está mostrando e está ali a opção do Pix. Cadê, Paula? Peraí, ó. Tá ali ó, aqui, a opção do Pix. Tá aqui, eu queria voltar lá no aplicativo. Aqui também tem do Pix, né? Além do Pix tem o boleto bancário e o cartão de crédito. Enfim, né? O que essa amiga falou, a sócia, né? O que não pode é ficar sem ajudar, né? Então a gente quer agradecer a todos que estão aprendendo, está fazendo débito automático, né? Está fazendo um jeito até para não ir muito no banco, para não se expor tanto nesse momento, que em algumas cidades estão assim com muitos casos, né? Então até estão se resguardando, é isso mesmo, se cuidem. E aí, mas não deixam de ajudar, né? Então eu quero agradecer a todos que estão aprendendo a fazer até pagamento online, né? Para que a doação da Canção Nova chegue. Agradeço a todos os sócios. Nós estamos aí na reta final, Márcio. Eu agradeço também essa doação que foi feita, porque nós estamos precisando. Nós temos 2 dias aí pela frente, faltam 20% na nossa campanha. Hoje e amanhã. É 10% hoje, 10% amanhã. E quando eu digo que estamos precisando, estamos mesmo, viu, gente? Aqui dentro, nós estamos vivendo bastante contenções, está apertado sim, porque o momento é para isso, é para todo mundo se organizar, fazer as suas economias, não é? Conter os seus gastos, e aqui na Canção Nova a gente está fazendo para valer. Além disso, você vê, o sistema de comunicação ele precisa ser mantido. Para a gente continuar chegando até você, é importante que essa ajuda não falte, porque é ela quem mantém o sistema de comunicação Canção Nova no ar.
Nem tudo depende só da Canção Nova. Para poder chegar até você, a Canção Nova depende de vários terceiros, inclusive de satélite. Canção Nova não tem satélite, não é? Então tem que alugar banda no satélite, fazer transmissão. Essa economia não dá para fazer. Exatamente. Se a gente fosse detalhar aqui todos os caminhos e gastos por esse caminho para chegar até você, ia ficar grande, enfadonho. Mas eu lhe digo, não podemos deixar de honrar esses compromissos financeiros. Falta 10% hoje e 10% amanhã. Então, meu amigo, dá uma olhadinha, veja como você pode nos ajudar e nos ajude porque a gente precisa. Para você, um endereço aí super especial, contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. Ali tem todos os atalhos se você precisar para nos ajudar. E um telefone que você pode usar tanto para nos ajudar como para adquirir qualquer material de evangelização. Anota aí, 0, código da operadora 12, 3186-2600. 0, código da operadora 12, 3186-2600. Aqueles que querem adquirir os materiais de evangelização, mas preferem não fazer por telefone, querem fazer por meio do site, porque já sabe que é mais rápido, é mais barato, tudo fica mais fácil. loja.cançãonova.com. Entra lá que tem tudo, né? Qual é? loja.cançãonova.com. É isso aí. Márcio, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida. E hoje quem ajudar vai ajudar a manter essa quinta-feira de adoração no ar, né? Toda a programação evangelizadora da Canção Nova. Quem patrocina, Val? É os nossos queridos sócios evangelizadores. A gente encerra e eu mostro para vocês o body que o Márcio Mendes não apresentou nem para mim. Ah, é? Mas a Amanda mandou, ela é de Itatiba, no estado de São Paulo. Oh, e tudo por Jesus, nada sem Maria. E ela disse, Val, tem o lilás e o branco. Nossa, gente, precisa dele aqui, né, José? No estúdio. Linda, linda, linda. Um Pede lá beijo. no Davi, José. Obrigada, família Canção Nova. Obrigada, Val. Obrigada, Márcia, toda a equipe aqui. Nós vamos encerrar com música, com o Maestro Sapo. Amanhã a gente está juntos no Sorrindo para a Vida. Obrigada, Márcia. Eu agradeço. Deus abençoe sua quinta-feira. Amém, você também. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver.